Muita gente me pergunta como é que eu construo a equipe dos sonhos para eu poder liderar? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu não sei se eu vou ter todas as respostas hoje para você, mas eu queria dar algumas dicas para esse caminho das pedras. Eu sou Josué Campanhã, diretor da Envisionar, e estamos aqui no Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, e estamos sempre tratando sobre liderança, sobre igreja, ajudando os pastores para que eles possam ter uma liderança e um ministério efetivo e de alto impacto. E hoje quero tratar um pouquinho com vocês sobre como é que a gente constrói essa equipe que a gente pode chamar assim a equipe dos sonhos. Bom, na verdade não existe uma receita de bolo, e se alguém disser que tem, esquece, porque não existe uma receita de bolo para você construir essa equipe dos sonhos. Mas ao longo dos anos, depois de ter passado por diversas funções, desde a adolescência praticamente liderando na igreja e depois liderando organizações em âmbito estadual, nacional e até internacional, passando pelo pastorado de igrejas, enfim, diversas posições de liderança que Deus me permitiu ter, eu fui tirando uma coisa aqui, outra ali, e algumas dicas e alguns passos e princípios que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Bom, talvez a pergunta inicial tenha que ser uma conexão entre duas palavras, equipe e visão. Se você não assistiu, tem um podcast anterior que eu falo só sobre visão, falando sobre essa igreja dos sonhos, como é que a gente constrói essa igreja dos sonhos, e lá eu trato um pouquinho sobre alguns aspectos da visão. Mas a relação que essa expressão tem com a questão da equipe hoje é porque quando a gente pensa numa equipe, ela normalmente se junta a alguém ou se junta a um líder por causa de uma visão. Dificilmente as pessoas vão se juntar a você se você não tiver uma visão, se você não sabe para onde está indo, ou se você simplesmente é aquele líder de manutenção de uma igreja ou de uma organização. As pessoas precisam de um líder com visão. E você é um líder. Então isso implica em que você precisa ter uma visão. Então, qual é a equipe que vai te ajudar a executar essa visão? Porque um outro princípio que é meio que natural é que nenhum líder executa a visão sozinho. É impossível, dependendo do tamanho da sua visão, e eu espero que ela seja do tamanho de Deus, você executar essa visão sozinho. Nem Jesus, que poderia ter feito tudo sozinho, conseguiu, ou ele poderia, mas ele preferiu estruturar uma equipe, ter uma equipe para executar essa visão. Então nós, muito mais, precisamos construir uma equipe para que a gente possa executar aquela visão que Deus deu. Mas eu tenho percebido que nesse tempo pós-pandemia, mesmo que a gente já tenha se distanciado há algum tempo da pandemia, o inimigo da execução de uma visão não é a falta de dinheiro, mas é exatamente a falta de uma equipe. Não é a falta de dinheiro porque por mais que você não tenha todos os recursos que você gostaria, e eu também não tenho, eu lembro do Dr. Shed, que foi meu professor, dizendo: o dinheiro segue a visão. Da mesma forma, uma equipe segue um líder que tem visão. E isso faz, então, com que você tenha que refletir: qual é a visão? Que tipo de visão eu estou executando nesse tempo para fazer diferença nessa geração? Que tipo de visão eu estou executando na igreja que Deus me deu para liderar, ou no ministério, ou na organização que Deus me deu para liderar, ou mesmo na empresa ou organização que você lidera? Por que essas pessoas viriam e gostariam de andar junto comigo? Não é você, mas é a visão que você carrega com você e que você é o portador da execução dessa visão que vai fazer com que as pessoas se juntem a você e formem essa equipe. E o restante, o dinheiro, os recursos, as condições para a execução dessa visão vão ser meio que naturais. Bom, quando a gente pensa nisso, quais seriam, então, algumas características iniciais para essa equipe que você precisa ter para executar especialmente a visão de Deus para a igreja, que é
a noiva de Cristo, a esperança do mundo. Se alguma coisa vai acontecer no mundo é por meio da igreja. Se alguma coisa vai acontecer na sua cidade é por meio da igreja. Por quê? A igreja é a esperança do mundo. Então, você precisa formar uma super equipe para executar essa visão de Deus. Então, a primeira coisa é que sejam discípulos de Jesus. Se você quer executar uma visão de Deus, não adianta achar pessoas que não entendam o que significa ser discípulo de Jesus. Essas pessoas precisam entender isso. Como eu me torno mais parecido com Jesus a cada dia? E talvez o primeiro passo para você montar a sua equipe seja você discipular os futuros líderes. Eu me lembro que quando eu comecei a entender o que era ser discípulo de Jesus e as implicações disso, a primeira coisa que eu fiz foi discipular um grupo de pessoas que se tornaram depois a minha equipe de liderança na igreja e que me ajudou por muitos anos na implementação daquela visão. Em vários outros lugares, idem. Talvez o primeiro passo para você seja discipule a sua futura equipe. Segundo, dedique tempo em oração para pedir a Deus por essas pessoas. Eu me lembro que, desde cedo, uma coisa que eu aprendi com alguns conselheiros e mentores foi: Josué, ore pedindo para Deus te dar aquele exército, aquela equipe que vai te ajudar a executar aquilo que Deus vai confiar para você. Porque eu já sei de largada que eu não vou conseguir executar sozinho aquela visão que Deus vai dar. Ela é do tamanho de Deus, então eu preciso de uma equipe que me ajude nessa execução. E para isso eu preciso orar, para Deus mandar as pessoas certas. Eu me lembro que uma das pessoas que se juntou à nossa equipe anos atrás, o Juan, a gente se conheceu por intermédio de um amigo em comum. E no dia que nos conhecemos, passamos 2 ou 3 horas conversando. E eu brinquei, falei para ele: Juan, onde é que você estava? Eu estava te procurando já há alguns anos e eu não sabia, né, que era você, porque era exatamente uma das pessoas que eu sonhava em ter na equipe para executar aquela visão que Deus deu. E assim, de igual forma, todas as outras pessoas que a gente tem na nossa equipe hoje são pessoas especiais, que Deus mandou de uma maneira incrível. A gente não se conhecia, nos tornamos amigos, nos conectamos para executar essa visão. Uma terceira coisa é gente que seja apaixonada por Jesus e pela igreja. Por quê? Nós fomos chamados para executar a visão de Deus. A igreja é esse organismo vivo que vai causar impacto no mundo. Então, se a gente vai montar uma equipe, eu preciso de gente apaixonada, em primeiro lugar, por Jesus e depois pela igreja. Não são simplesmente líderes que tenham habilidades desse ou daquele jeito, mas pessoas que são apaixonadas por Jesus e pela igreja. E, de outro lado, gente que esteja disposta a executar o plano que a gente vai estruturar para executar a visão de Deus. Então, perceba que tudo acaba na visão. E tudo começa na visão, porque tudo começa em Deus e acaba em Deus, porque a visão é dele. Agora, se a gente pudesse enumerar algumas coisas mais práticas, do ponto de vista de características ou habilidades ou coisa desse tipo. Bom, como eu te falei, não existe uma receita de bolo, uma lista de coisinhas que você diz: se eu fizer isso, fizer aquilo, vou achar a equipe certa e tudo vai dar certo. Não, não é bem assim. Mas deixa eu te falar de algumas características que são cruciais. Bom, eu aprendi que tem aquilo que eu chamo assim de 2 pilares para formar uma equipe. Primeiro, gente melhor do que eu. Você diz assim, mas isso não é um risco? Não, muito pelo contrário. Só líderes medrosos ou líderes inseguros recrutam pessoas piores do que eles mesmos. Eu aprendi que eu preciso de gente melhor do que eu, porque eu sou bom em 1 ou 2 coisas no máximo. Na segunda já é assim meia boca. O resto, eu sou uma negação. E uma vez eu perguntei para um dos meus mentores: como é que eu posso melhorar nisso que eu sou fraco? Ele disse: não pode. Você vai ficar anos perdendo tempo tentando ser bom numa coisa que você não é e deixando de pôr energia naquilo que Deus já te fez bom. Então eu preciso de gente melhor que eu em todas as outras áreas onde eu não sou bom. E como eu sou bom só em 1 ou 2 coisas, então eu preciso de gente melhor do que eu em todas as outras coisas que eu tenho que fazer. Um segundo pilar é gente diferente de mim. Por quê?
Bom, meia dúzia de Josués numa sala, ninguém vai aguentar. E meia dúzia de você também numa sala, ninguém vai aguentar. Então eu preciso de gente que tenha perspectivas diferentes, análises diferentes, que enxergue coisas diferentes sobre determinados assuntos. Sabe aquele ponto cego que tem no carro quando você está dirigindo e às vezes é o lugar onde você tem um acidente ou alguém te bate ou você bate alguém? Pois é, na liderança a gente também tem esses pontos cegos. Então eu preciso de gente diferente de mim que me ajude a enxergar aquilo que eu não estou enxergando. Então, de largada, gente melhor do que eu, gente diferente de mim. Agora, se eu pudesse afunilar ainda mais algumas características que você poderia dizer assim, Josué, ao longo da sua experiência, o que é determinante para eu ter gente numa equipe? Bom, eu tenho mais 4 coisas que eu poderia compartilhar com você. Primeiro, gente que tem a mesma visão. Como eu disse no início, as pessoas se juntam a você por causa de uma visão, não por sua causa, não por causa de uma igreja ou de uma organização, mas por causa de uma visão. Igrejas podem operar sem visão, simplesmente num estágio de manutenção. Ninguém vai querer se juntar a você. Se você diz assim, se alguém chega para você e pergunta, para onde você está indo? Você diz, não sei. Por que eu me juntaria a você? Então, eu preciso de gente que tenha a mesma visão. Hoje mesmo eu estava tendo uma reunião com uma pessoa do outro lado do mundo. Ele é de Nairobi, no Quênia. E quando a gente começou a compartilhar a possibilidade de uma parceria entre as nossas organizações e projetos e tudo mais, nossa conclusão foi, uau, Deus deu a mesma visão para você no Brasil e para mim aqui no Quênia. E a gente disse, temos tudo em comum, podemos caminhar juntos, porque temos a mesma visão, e essa visão, na verdade, é a visão de Deus repartida com a gente. Então, eu escolheria gente que tem a mesma visão. Ao contrário disso, não monte uma equipe de amigos. É o maior desastre que pode acontecer. Eles são seus amigos para tomar café, comer churrasco, fazer qualquer outra coisa. Mas amigos, às vezes, têm visões completamente diferentes. E quando vão trabalhar juntos, dá curto-circuito, dá aquele zzz, né? E, além disso, vocês ainda perdem a amizade. Então, gente com a mesma visão. Segundo, gente com caráter. Se você é pastor de uma igreja, você tem, por exemplo, está construindo um prédio, um templo, qualquer coisa desse tipo, e alguém da sua equipe informa para você um problema lá com a prefeitura, o fiscal foi lá, tem coisa sendo feita errada, etc. Mas a pessoa diz assim, pastor, não se preocupa, pode deixar que eu vou resolver. E chama lá o fiscal e diz, então, meu amigo, como é que a gente resolve? Qual é a propina que eu posso dar para você resolver isso? Pode ser que essa pessoa tenha a mesma visão que você, quer chegar no mesmo lugar, mas não foi lapidado no seu caráter. Então, a falta de caráter ou de integridade vai comprometer a visão e vai comprometer a sua liderança. Acho que não preciso explicar mais. Só com esse exemplo já deu para entender. Então, eu quero do meu lado gente que queira chegar no mesmo lugar, que tenha a mesma visão, que tenha um caráter lapidado, o caráter de Jesus. Por isso eu falei, gente parecida com Jesus. Terceiro, gente apaixonada. Gente que vai mergulhar de cabeça naquilo, que vai dedicar a sua vida àquilo, que vai colocar a sua energia, seu tempo, seus bens, enfim. Por quê? Porque nós estamos falando da igreja, a esperança do mundo. Então, eu preciso de gente apaixonada, não gente que queira fazer as coisas mais ou menos, ou coisa desse tipo, mas gente apaixonada. E, por fim, gente que seja competente. Não basta ser muito bom, ter um bom caráter, ser apaixonado e ter a mesma visão, se você não tiver competência para realizar aquelas tarefas que você precisa realizar. Então, com isso, eu deixaria um desafio final para você. Por que alguém te seguiria? Por que uma equipe te seguiria? Quais são as características que essa equipe vê em você e que eles podem dizer, uau, é com essa pessoa que eu quero andar os próximos anos? Será que você tem a equipe de um carro, que são aquelas 5 pessoas que entram ali dentro e nós vamos viajar aqui apertadinho, mas nós vamos causar um impacto? Ou você tem um tanto de voluntários que dá para encher um ônibus, mas que não vão te ajudar a atingir a visão e chegar naquele lugar que Deus pediu que você chegasse? Então, eu queria te desafiar a escolher uma equipe que vai ajudar você a executar a visão de Deus e causar um grande impacto nesse tempo e nessa geração.
Grande abraço.